Tudo que eu leio me aborrece. Ele é um sophomore. Não tem padrão ali também. Agora é torcer pro Dalvin Cook quebrar a perna. Podcast. Não fez o menor sentido pra ninguém. Tu lembra que eu tenho um problema com o Kyler Murray, né? O que esse ranking vale? Não sei também. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, fã de NFL, fã de Fantasy Futebol. Estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Top Hat Fantasy Futebol Brasil. E antes da gente começar o episódio, se você gosta do canal, se você quer dar um suporte para a gente, clica aqui embaixo, clica no sininho, assina o canal, recebe as notificações, dá uma força para nós aí. Se quiser mandar cartinha aqui para a Xuxa ler, a gente dá um jeito também. Falando em Xuxa, vamos começar a dar boa noite para os nossos integrantes hoje. Hoje comigo aqui, Dr. Rodrigo Bayer. Bayer, boa noite. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, né? Para quem estiver assistindo outros horários. E também com a gente hoje, voltando das cinzas ali, nosso amigo Eduardo Rira, nosso homem do backstage que fez falta nos últimos episódios. Como vocês devem ter visto, a gente teve alguns probleminhas técnicos ali, mas com ele hoje vai tudo correr liso. Boa noite, Edu. Boa noite, eu queria aproveitar e pedir desculpas para os nossos ouvintes, tá? Que tiveram que escutar um mock draft no episódio passado, assim, olha, com um monte de personagem, não querendo revelar suas picks verdadeiras. Eu fiquei com vergonha de ter meu nome associado a isso. Só queria deixar registrado em público a minha revolta. Com certeza não é de mim que você está falando, porque eu só fiz os picks dos My Guys aqui, então eu tô tranquilo. Pessoal, pauta de hoje, então, como a gente já tinha anunciado na semana passada, a gente vai falar um pouquinho aí das consequências do draft, dos risers e fallers, mas saindo um pouquinho dos calouros, trazendo um pouquinho para a realidade de jogadores que já estavam na liga e que foram beneficiados ou prejudicados aí pelas escolhas que os seus times fizeram nos dias 25 a 27 lá em Detroit. Mas antes, eu acho que tem duas notícias para a gente debater rapidinho. E uma delas que é de quase uma semana atrás, a gente quase podia ter debatido ela durante o episódio da semana passada, que foi a assinatura aí do Tyler Boyd, ex-Cincinnati Bengals, com o Tennessee Titans, né? Eu acho que estão dando todas as armas possíveis para o Will Levis brilhar, né? Qual que é a opinião de vocês dessa contratação aí, desse corpo de recebedores que agora tem, além de DeAndre Hopkins e Calvin Ridley, o Tyler Boyd, né, que já vinha fazendo um papel de wide receiver 3 lá em Cincinnati, e acho que vai para o mesmo caminho aqui em Tennessee. Bayer, o que tu achou da assinatura aí? Não, bom signing, né? Então, ainda mais pelo valor ali, acho que foi um bom contrato. E é importante, acho que essa é uma tendência aí de praticamente todas as franquias, né? De estar enchendo de alvos os quarterbacks jovens da liga, né? Os calouros e segundanistas, e parece até uma competição, né? De quem cerca com mais talentos aí esses quarterbacks jovens. Então, o Will Levis agora não vai ter muitas desculpas, né? Para pelo menos melhorar um pouco a sua performance do ano passado para esse ano. O Levis, o homem que no primeiro jogo dele como titular da NFL lançou para 4 touchdowns, depois no resto da temporada para mais 4. Então foi. Sim, vamos ver se isso vai fazer alguma diferença. Ô Edu, e a outra notícia que a gente tem para discutir aí foi a notícia de hoje por volta das 5h30 da tarde, a renovação de Jared Goff com o Detroit Lions por 4 anos, 212 milhões de dólares com 170 milhões garantidos. Eu ainda não tive a oportunidade de ver a estrutura de contrato para ver se são de fato esses 4 anos ou se tem um out antes, mas uma assinatura assim que, para quem achava que a carreira do Goff tinha acabado, grande potencial aí de valorização nos próximos anos em Liga Dynasty e com certeza nas ligas de draft, né? Quarterback que não vai ter concorrência por um time dele tão cedo. E aí, Edu, qual a tua visão disso aí? Até comentando a primeira notícia rapidinho, né? Não vou me alongar muito, do Will Levis, que era um dos meus candidatos a botar no programa de hoje, né? Acabei não colocando ele no programa de hoje pela já ter alguns quarterbacks no programa, então eu acho que, como o Bayer falou, estão dando arma para o menino. Em relação ao Goff, não sei, obviamente ninguém vai recordar, então vou ter que contar essa história aqui. Teve um podcast antigo nosso que a gente gravava, que eu e o Bayer defendemos o projeto de reconstrução do Detroit há 3 anos atrás, né, Bayer? Por aí, ou mais. E eu e o Bayer defendendo, calma, tá no caminho certo. E o senhor Mário Otávio criticando, e o senhor Rafael Stenvander criticando, e a gente, não, vai dar tudo certo.
E assim, eu gosto demais da renovação. Acho que encontraram um quarterback que tá tocando bem o ataque. Acredita, tá isso? Vai com ele. E eu acho que tem tudo para não vou dizer ser campeão, porque obviamente que é um exagero, né? Mas acho que o projeto é esse. Se ganhar ou não é outro ponto. Mas acho que não dá para apontar muitas falhas na reconstrução de Detroit. Então foi mais um acerto para mim. Eu fiquei preocupado com o valor, né? Eu fiquei preocupado com o valor. 53 milhões ano. Dos 212 milhões, 170 milhões garantidos, né? Então não tem out tão cedo, doutor Mário. Vai no mínimo 3 anos aí com ele. E aí o que eu fico pensando é se o Jared Goff tá caminhando para ser o novo Andy Dalton, né? O homem da Dalton Line. O cara que, assim, se tu tem um quarterback melhor que ele, você tá bem servido e com chance de disputar título. Se tu tem um quarterback abaixo dele, tu precisa procurar outro. E se tu tem ele, você tá no purgatório, né? Eu acho que esse é mais ou menos o... Ô, Baer, qual que é a solução? Vamos pensar assim, ó, se não renovar, pique baixa não vai ter para ir num calouro. Também não faz sentido um calouro, né? Concorda? Um calouro nesse projeto, será que não cabe? Mesmo que tivesse pique baixa. Então também estava uma situação... Quem que tinha no mercado? Tinha outras opções e contrato por contrato, o Atlanta viu aí que dá contrato longo e pica um calor logo em seguida, não tá nem aí, né? Não tá nem aí com isso. Eu acho que tudo isso é uma análise mais profunda, né? Tem que ver como o Detroit enxerga as próximas classes de quarterback. Eu provavelmente, falando um pouquinho, eu acho que eu não daria um contrato de 53 mil ano para o Jared Goff. Não vejo ele como um quarterback topo de mercado, né? Que é o valor que ele demandou, né? Então ele ficou o quê? Em valores aí entre Joe Burrow e Jalen Hurts. Então eu talvez preferisse que ele jogasse, se eu fosse, né, o general manager de Detroit, jogar nesse último ano de contrato, se ele for bem, uma franchise tag, e aí tentar uma transição. Mas se eles enxergam de fato o Jared Goff como um franchise quarterback, né, Mário, eu tenho essa dificuldade, honestamente falando, mas depende da leitura que eles fazem do jogador. Eu acho que enxerga. Eu acho que são duas coisas, mas ali que a gente tem que considerar nessa história. Um deles é a questão de que ano a ano o cap tem subido, né? Na verdade, o único ano que a gente teve uma queda de cap foi no ano da pandemia por conta da baixa de revenues dos estádios fechados. Assim, os 53 milhões hoje equivalem a uma porção menor do cap do que equivaleram quando o Justin Herbert, por exemplo, assinou um contrato de 50. Eu acho que isso tem uma influência. E a outra coisa é que Detroit tem empregado muito com o Brad Holmes e com o Dan Campbell a cultura, né? E aí eu acho que isso é uma forma de sinalizar para o vestiário também que, ó, a gente toma conta dos nossos. Os caras que vêm aqui e estão desempenhando, a gente retribui, a gente remunera. Se eles fazem essa estratégia de deixar o cara jogar o último ano e fazer uma franchise tag nele, passa uma imagem exatamente oposta para o vestiário. E aí gera uma insegurança nos caras que também estão entrando nos seus anos de contrato, um Amon-Ra que vai estar indo para o 4º ano, daqui ano que vem tem o Jahmyr Gibbs indo para o 3º ano, então começa a gerar toda uma certa insegurança no elenco. Eu consigo entender, eu acho caro, eu não teria pago tudo isso, mas eu acho que é uma tendência da gente agora cada vez mais essa história. E agora para esse ano a gente tem outros caras com indicação de renovação, né? Trevor Lawrence é elegível para renovar contrato, Tua tem que renovar e Jordan Love tem que renovar. Então vamos ver para quanto vão esses contratos aí, né? Mas e a tendência são contratos maiores, né, Mário? Eu acredito que Tua e Jordan Love vão demandar valores maiores. E não esquecer que eles acabaram de pagar topo de mercado para Amon-Ra também, né? Eu acho que eu, como torcedor do Green Bay, fico feliz porque eu quero ver comprometimento de cap de Detroit, né? Porque eles têm um time jovem, talentoso, e quanto mais cap aberto eles tiverem, maior a chance de eles trazerem impact players, né? Mas eu acho, de fato, que eu não me comprometeria financeiramente. O Jared Goff não parece, né? Mas 30 anos já, né, pessoal? Então, a gente olha, tem a impressão que o deck é mais velho do que o Jared Goff, e a diferença deles é bem pequena. Tá, isso é um problema. 30 Na verdade, eles são da mesma classe, né? 2016? São, sim. Mas é que, como o Jared Goff tem aquela carinha ali de ator de malhação ali, a gente passa a impressão que ele é mais jovem, mas não é. Tu me pega no valor, eu aceito o teu argumento, cogito até entender, mas falar de que o cara tem 30 anos, o cara já é mais velho, desculpa, eu já acho mais.
Não, eu acho que não é isso, né, Ohira? É simplesmente o argumento de que esse é o topo de produção dele. Essa é a questão, entendeu? Todos esses caras, Jalen Hurts, o próprio Jordan Love, são caras que tu tá pagando, esperando que eles ainda vão desenvolver, vão evoluir o jogo deles. Eu não vejo muito teto pro Jared Goff nessa idade, mas esse é Eu o acho, eu ponto, não acho, que ele eu está acho um velho, né? jogo. Eu acho um jogo que é mais protegido que um Tua, que tem a cabeça de miolo, tem os quarterback corredores. Não sei, cara. Não consigo ver um problema em desempenhar dos 30 aos 34, que é o contrato dele. Não vejo uma Ah, queda de rendimento brutal. mas esse argumento do Tua, né, Ohira? Ele jogou 100% dos snaps ano passado, né? Então, tudo bem. Até a primeira Opa, pancada, o vamos Hira ver. caiu para mim aqui Novamente, no eu chat. não. Eu caí? Diz que o. Eu caí? O que houve? Não, você tá aí, Para tá mim todo caiu, mundo mas ouvindo. voltou. Ah, tá. Então, enfim, resumindo, entendo sua argumentação do Diz. contrato, só não gosto de falar que é um cara mais velho, um quarterback de 30 anos. Esse é o meu ponto só. Bom, depois de mais de 5 minutos falando de Jared Goff, não sabia que isso era tanta pauta. Se eu soubesse, tinha deixado um espaço maior para a gente discutir o contrato do Goff. Vamos falar dos caras que subiram sua expectativa para a temporada aí com o draft. E aí que a gente pode estar falando de gente que subiu porque recebeu jogadores para auxiliar, assim como gente que subiu porque não recebeu concorrência, né? Eu acho que essas são as duas grandes distinções que a gente vai fazer. E o nosso primeiro riser aí é o garoto dos Jorts, que mora no trailer e que tem um bigodão, né? Menino Gardner Minshew, também conhecido em Las Vegas pelo Max Crosby como Little S-Boy, né? Então, e aí, seu Rodrigo? Gardner Minshew, um riser nessa transição dele de Indianápolis para Las Vegas. Por que um riser, já que ele foi tua indicação? Não, eu acredito que dois motivos cruciais aqui. Eu acho que o primeiro é que o Gardner Minshew, ele vem de uma temporada boa em Indianápolis, é um jogador que acabou capitalizando a lesão, bem cedo a lesão do Anthony Richardson, né? E acabou fazendo uma temporada interessante por Indianápolis, mas principalmente porque eu acho que ele tinha se sedimentado como um quarterback reserva na NFL, né? A gente não conseguia ver muito cenário de busca de titularidade. E agora o cenário perfeito chegou, na minha opinião, né? Las Vegas não buscou um quarterback no draft, que foi um pouco impressionante, talvez por aquele run ter acontecido muito cedo, né, pessoal? Né, todo mundo se movimentou, na 12 já tinha saído o Bo Nix, e Las Vegas talvez tivesse um plano e acabou optando por trazer mais um tight end, Brock Bowers, e acabou abrindo uma competição totalmente aberta aqui, né, entre Gardner Minshew e Aidan O'Connell, né? Então eu vejo um aumento de valor muito interessante, tanto para ele quanto para o O'Connell, deixar claro, né? Porque o O'Connell também, a gente também não apostava muitas fichas, olha, vai ser só uma tentativa, né? Não foi um cara com alto capital de draft, mas a gente viu a entrevista do Pierce aí essa semana, é uma briga aberta entre os dois, não tem plano C, né? Pelo que a gente tem visto aí do Anthony Pierce. Então eu acho que é uma aposta interessante, qualquer um dos dois. Eu até estava vendo, comentei com o Marin Off, que eu achava que os números do Gardner Minshew em fantasy eram mais relevantes que do Aidan O'Connell significativamente, mas não, tá? Ano passado, em 13 starts, né, só considerando jogos que eles começaram, né? Em 13 starts, o Gardner Minshew teve uma média de 14,44 pontos por jogo. E o Aidan O'Connell uma média de 12,23 pontos por jogo. Então não é uma diferença tão gritante. O próprio o Aidan O'Connell tiveram números muito próximos, 1,15 para 1,2 TDs por game, né, por jogo. Então, mas eu acho que os dois aí, especialmente o Gardner Minshew, por ter contrato agora, né, ter investido um pouquinho mais, é um cara que tem a possibilidade de se firmar como titular. Edu, já que tu também era um cara que tinha pensado em falar do Minshew nessa lista aí, qual que é a tua expectativa? Então, concordo com o Byron em todos os aspectos, cara. Eu acho importante ressaltar que a gente está falando dos dois quarterbacks, né? Não estamos falando de um ou de outro especificamente, no sentido de que Las Vegas sempre estava
em todos os mock drafts, vai draftar um quarterback, Michael Penix na 13, Bo Nix na 13, era mais Michael Penix, né, que estavam cotando, e aí chega ao fim do draft, Las Vegas não vai atrás de quarterback, fica com seus dois quarterbacks, tanto o Gardner quanto o Aidan O'Connell, traz um tight end, mais um grande um tight end para ajudar, né, para reforçar, já tem Davante Adams, eu acho que quem dos dois ganhar a titularidade, eu acho que com certeza é um grande vencedor nessa parte da temporada. E, novamente, do jeito que a liga é com quarterback, o Gardner já está um bom tempo na liga, né? Mas uma boa campanha pode ser um contrato mais para frente. Então, por isso que eu também concordo com ele estar neste momento na discussão. E só também, para não parecer que a gente está falando que vai ser o melhor quarterback da classe. Gente, ele ganhou valor, ele era um reserva, ele ganhou valor. Esse é acho que é meio óbvio isso, não precisa ser explicado, né? Mas sempre tem uns malucos que vão escutar e vão achar que a gente estava falando que ele vai ser QB top 10. É só pensar que antes da lesão do Anthony Richardson, talvez tu conseguisse adquirir ele por uma late fourth ou uma quinta rodada até, e hoje ele tem mais valor de mercado. Eu vou já fazer uma chamada, vocês dois esqueçam o valor de Dynasty, nós estamos falando aqui no aspecto geral. E aí eu vou perguntar para vocês, numa liga Superflex, independente, o quarterback titular de Vegas, independente de quem ele seja, ele é um QB top 24, vamos dizer assim, um QB2, ou ele está abaixo disso? Olha, eu acho que é mais ou menos esse range que ele vai estar. Eu ia falar isso. Entre QB 22 e QB 26, 27, por aí. Eu ia falar isso, exatamente a mesma faixa de capital de draft. E é aí que entra a minha preocupação, porque a gente tá falando de um cara que vai ter, já tem Davante Adams, que obviamente eu chamei ele no episódio passado um buraco negro de alvos, né? Ele atrai tudo para ele. Trouxeram o Brock Bowers, que é teoricamente o tight end mais badalado da última década em relação a ser pass catcher, é o novo. Eles ainda têm Jacoby Myers e o Michael Mayer, que são dois caras que teoricamente deveriam complementar bem esse número de alvos que ele tem. E ainda assim a gente coloca qualquer um deles com, sabe, QB back-end, QB2 aí. Então eu entendo dizer que eles se valorizaram, que realmente não houve adição de alguém que a gente tinha certeza que ia vir, né? Seja quem fosse Bo Nix, Michael Penix, se eles fossem subir para pegar um outro, buscar o Drake May no draft, não sei, né? Não teve isso, e isso faz deles terem aumentado o seu capital de draftabilidade numa liga. Mas ainda assim, eu não tenho tesão nenhum por buscar esses caras no meu draft. Eu não quero sair de uma liga Superflex com Minshew ou O'Connell como meu QB2. Eu não sei se vocês pensam diferente, mas vamos falar de um outro cara que esse sim eu gostaria de ter como QB2 para esse ano, que inclusive coloquei a jersey aqui por causa dele, tá? Que é o menino Bryce Young, né? Segundo anista Carolina Panthers, que ano passado tinha como alvos o cadáver do Adam Thielen, que até no começo da temporada jogou bem, mas como todo zumbi vai perdendo força à medida que o ano vai passando, né? E o Jonathan Mingo, que a gente não sabe se apareceu para a liga ainda, e ainda tinha o Terrace Marshall, que ninguém lembrava da existência desse. E para esse ano, assim, a gente precisa admitir que Carolina se movimentou, e assim como o Tennessee fez com o Will Levis, e assim como o Chicago fez preparando o terreno para o Caleb Williams, a diretoria do Panthers fez para o Bryce Young, né? Eles trouxeram o Deontay Johnson, que é um recebedor confiável, um recebedor seguro vindo de Pittsburgh, subiram para draftar o Leggett no final do first round. Então, assim, o capital de draft investido num recebedor foi grande, e ainda trouxeram o Jonathan Brooks para aliviar um backfield que era um backfield deficitário com Miles Sanders e Chuba Hubbard, né? Então, assim, eles cercaram o menino de recursos, tanto para aliviar um pouquinho a pressão dele, nesse sentido de, tu pode usar o teu jogo corrido com mais segurança, mas trouxeram outros alvos. Tem outro detalhe que eu acho importante ressaltar, é que Carolina, que isso aí não tem a ver com o draft especificamente, mas com a movimentação de off-season, Carolina trouxe para ser head coach do time o Dave Canales, né? Que era coordenador ofensivo de Tampa ano passado, e foi o cara que, vamos dizer assim, ressuscitou o Baker Mayfield para a titularidade da NFL. Assim, Bryce Young, para mim, é um cara que esse sim, eu coloco ele num range de QB 15 a 20, tranquilo com ele como QB2 do meu time. Bayer, o que tu acha? A grande questão do Bryce é agora saber se ele vai se desenvolver, né? Mas foram dadas as ferramentas. Não, sem dúvida, é um riser também, na minha opinião. Acho que ele tem
hoje, né? E aquela questão, podendo estabelecer melhor o jogo corrido, ele vai ter muito mais facilidade para também consolidar o jogo aéreo dele. Agora, eu não sei até que ponto eu estaria confortável em ele como QB2 numa liga Superflex. Eu preferi ele como QB3, honestamente, mas eu concordo que é um riser, eu concordo que a expectativa é uma temporada bem superior à do ano passado. Óbvio que se eu tiver a opção de ter 2 QBs top 12, é óbvio que eu não estou insatisfeito com isso. Mas partindo do pressuposto que eu vou distribuir do top 2 para cada membro da liga, ele ser o meu QB2 não estaria triste. Edu, o que tu acha Eu do também, Bryce? quando eu comentei que eu queria ter posto o Will Levis como um riser, mas a gente tinha 2 quarterbacks, era o Bryce Young e o Gardner Minshew, e são 2 caras que eu concordo, tá? Eu também concordo com vocês, o fato de eles estarem aqui na lista de hoje. Importante eu voltar um pouquinho também na história, não era um dos meus quarterbacks preferidos da classe, mas capital de draft alto investido, É verdade. estão reforçando coisas ao redor dele. Com certeza ele tem tudo para ter um ano melhor. Eu acho que o lugar dele está garantido, vai ser ele e só depende dele melhorar. Então, com certeza merece estar aqui nessa categoria de análise de hoje. E deixando a bola contigo, Edu, o teu primeiro listado, agora vai trocar um pouquinho dos quarterbacks, vamos falar dos tight ends. E tu trouxe um cara que a gente sabe que existe uma certa parcialidade na escolha, já que você tem ele, né, nas nossas ligas, mas Dalton Kincaid, tight end, draftado ano passado pelo Buffalo Bills. E adição por subtração, ele subiu de valor porque perdeu o Stephon Diggs, mas vamos lembrar que no draft os Bills trouxeram com o primeiro pick da segunda rodada o Keon Coleman, né? E o Dawson Knox está voltando de lesão. Então, por favor, defenda. Vamos lá. Antes de eu... Dalton Kincaid, Riser. Vamos lá. Antes de eu começar minha defesa, tá dando uma picotada no meu áudio aí para vocês ou sou eu? Tá, um pouquinho sim. Tá, quando eu tô falando, né? Tá. Então, beleza, vamos lá. Eu vou só ajustar aqui um negocinho pra gente conseguir se escutar e vamos falar bem devagar. Vamos lá. Meu ponto de defesa do Dalton Kincaid, cara, é o seguinte: Stephon Diggs, ele tinha exatamente quantos targets ano passado? Fora isso, são mais de 160 targets. Fora isso, seu Gabe Davis, tá? Para algum lugar esses alvos têm que ir. Entendo que trouxeram calouro. Eu não gosto do calouro que trouxeram, né? Eu acho que o calouro que trouxeram não era um dos melhores nomes. Já se sabem como eu critico o rapaz. E mesmo assim, a gente está falando do Josh Allen, que é um cara que é um dos melhores quarterbacks da liga. Eu acho que vai sobrar alvo e a pessoa que vai ganhar mais alvos é o Dalton Kincaid. Então, eu acho que tem tudo para a gente ter, ainda mais por ser um tight end, ter uma melhora nesse próximo ano. Bayer, o que tu acha? Assim, tu acha que existe consegue colocar o Dalton Kincaid na primeira metade dos tight ends 1 ali, ou ele tá entre o 7 e o 12? Não, o que eu acho sobre isso é que essa saída do Stephon Diggs, e eu concordo, eu acho que o Keon Coleman não vai ser um jogador que vai ter tanto volume de alvo. O que eu acho é que esses alvos vão ser distribuídos entre as peças que restaram, e uma delas é o Dalton Kincaid. Acho que o próprio James Cook é um cara que vai ser bem beneficiado nesse ataque, que também não trouxe, né, nenhum outro running back em capital de draft alto para competir, vai estar recebendo passe. O próprio Curtis Samuel, né? O Curtis Samuel é um dos jogadores mais underrated, se não o mais underrated de fantasy da nossa geração, assim, um jogador que está sempre contribuindo. Eu acho que ele é um cara que pode também capitalizar bem, e acho que o Dalton Kincaid, sim, é uma das peças que vai se beneficiar dessa saída do Stephon Diggs, né? Como eu falei, eu conversei com o Hira, não achei que ele teve o draft não foi o grande escalador dele, mas sim a saída do Stephon Diggs, e sem dúvidas eu acho que ele vai ter um aumento de targets, ainda mais que a gente sabe que a posição tight end demora um pouco mais para desenvolver, então eu tenho certeza que o Kincaid vai dar um pulo interessante do primeiro para o segundo ano.
Então, eu acho que minha preocupação com o Kincaid continua sendo, acho que ele tem cara de que vai ser um cara overdrafted, assim, esse ano nas ligas. Porque ele leva o nome, ele tem o capital de ano passado, o Laporta provavelmente teria sido. Tem a questão do Diggs e do Gabe Davis terem saído, então, assim, existe uma certa hype nele, mas eu não consigo ver ele entregando o número da primeira metade do Tyrande. Eu acho que ele vai ficar ali no seu Tyrande 8, Tyrande 9, Tyrande 10, mas vai ser draftado provavelmente como quinto, quarto Tyrande da coisa. Então eu tenho uma preocupação com ele, mas eu concordo que ele se beneficiou da off-season. Eu acho que isso não tem como haver discussão. A saída dos dois principais recebedores do time, os caras que mais demandavam target do time do Josh Allen, abriram espaço para ele, e resta saber se o treinador ofensivo do time dos Bills vai começar a direcionar um jogo para mais um dink and dunk, mais meio do campo, sem usar tanto o braço do Josh Allen para fazer o punch com o braço no terceiro down, como ele gostava de fazer, que o Diggs resolvia muitas vezes, né? Então vamos ver como é que vai ser. Mas para seguir na linha dos Tyrants, a gente tem um nome assim um pouquinho mais obscuro, um pouquinho mais de fundo de board, um cara que às vezes ia passar batido, talvez nem fosse draftado na maioria das ligas, mas que está na nossa lista de risers também, que é o Tyler Conklin, tight end do New York Jets. E a indicação dele, na verdade, é outro desses que eu acho que a adição é por subtração, né? Os Jets vinham sendo muito cotados para ficarem com o Brock Bowers, e aí, quando o Brock Bowers passou dos Jets, se abriu essa possibilidade do Tyler Conklin ter mais prominente no ano. Vai, explica aí o que tu espera desse cara. E me conta redraft. Em relação ao Tyler, em relação ao Tyler Conklin, acho que o primeiro detalhe interessante é que ele é outro jogador extremamente underrated, né? Eu vou dar um dado interessante para vocês. Ele foi agora no passado o 13º tight end em targets, tá? Para ter uma ideia, ele teve um target a menos que o Dalton Schultz, apenas, né? E 3 ou 4 a menos que o George Kittle. Então, um cara que teve 87 targets, ele só ficou atrás em número de targets no time dele do Garrett Wilson, né? E que teve 168 targets, e do Breece Hall, que teve 95 targets. Depois ele teve 87 targets. Para ter uma comparação, o Allen Lazard teve 49 targets nesse time do New York Jets. Mas o outro dado interessante é que o Tyler Conklin está vindo para a terceira temporada seguida, 2021, 22 e 23, com 87 targets. Ou seja, é um jogador extremamente consistente em alvos e ele passa continuamente abaixo do radar. Só que agora vamos lá. Ele teve 87 targets com o Zach Wilson ano passado, né? A gente está falando de um ataque agora. Outro ano. E outro ano, sim. Agora a gente está falando de uma linha ofensiva absolutamente reforçada, né? Então, não só com a pique do Fachano, mas com os dois veteranos que foram trazidos também, né? O right tackle do Baltimore Ravens. Então, a gente tem uma linha ofensiva super reforçada. A gente vai ter um ataque sem dúvida mais focado em passes do que no ano passado, e a concorrência por alvos continua praticamente a mesma. Dentro dessa wide receiver room, a única adição é do Malak Corley no terceiro round, e eu não preciso comentar com vocês que o Aaron Rodgers não gosta de passar para calouros, né, Mário? E ele fala isso publicamente, né? Então, eu acho Mike que Williams. o Tyler... e o Mike Williams, perdão. Tem o Mike Williams também, que é um alvo novo. Mas, né, a gente tem que ver qual vai ser o bingo do Mike Williams, né? Qual é a rodada que ele vai se lesionar. Então, a gente vai ter que realizar esse bingão, Mike Williams. Mas eu, independente mesmo com o Mike Williams, eu acho que o Tyler Conklin é um jogador bem interessante. Falando um pouquinho de target share de tight ends, né? A gente estava comentando, em 2022, o Aaron Rodgers teve uma target share para tight ends de 17%, né? E a gente vê uma tight end room aí sem nenhuma competição em Nova York, né? Tem o Jeremy Ruckert, cara que ainda não conseguiu ter produção, né? Nenhum volume de produção no NFL e basicamente mais ninguém. Se ele conseguir capitalizar essas 17% de target share aí, ou perto disso, a gente já pode estar falando aí de um tight end com números interessantes para esse ano. E com um valor extremamente baixo, né? Então, acho que é um cara bacana aí de se buscar nos últimos rounds aí de startup, e pode ser um grande estilo, ou até buscar na waiver, né? Pode ser um estilo bem interessante.
um cara que eu teria tranquilidade de ter como Tyrande 2, tá? E com aposta com upside de Tyrande 1 aí dentro de um elenco. E agora, mudando um pouquinho dos Tyrants, a gente vai falar de um running back que é um riser pra gente aqui, esse elencado pela minha pessoa, que é o Rico Dowdle, o running back do time Dallas Cowboys. Eu acho que muito na mesma linha do que a gente falou em relação ao Tyler Conklin, se cogitou, vai ser o Bowers. Aqui todo mundo tinha certeza absoluta que Dallas iria draftar um running back alto, na segunda ou terceira rodada. Jonathan Brooks estava muito cotado para ir para Dallas. E isso não aconteceu. Na verdade, Dallas não tem um running back no draft. Então, isso por si só já seria uma valorização. Mas aí Dallas precisava, de fato, compor esse campo. Não vai ser um bel caldo do time, com certeza. Ele é um cara já com 25 anos, que nunca tinha tido grande desempenho. Aí eles foram atrás do fantasma do Ezekiel Elliott, né? Que já teve sua história. O Zeke deu muita liga de fantasy para todo mundo. Mas assim, gente, o Zeke tá indo para 29 anos, são 9 temporadas. Ele já tem mais de 2.000 carregadas na liga. Ele já vinha em queda de desempenho no último ano dele em Dallas. E aí, ano passado, ele conseguiu ficar à frente do Josh Jacobs nas yards per carry. Com 0,04 jardas a mais que o Josh Jacobs. Assim, o Zeke, acho que o Zeke vai tomar muito o upside de touchdown. O Zeke é um cara muito bom para aquelas últimas 4, 5 jardas do campo. Mas o Dowdle era um cara que verdade pra gente falar, né? Foi buscado na waiver, em ligas de draft, foi buscado na waiver, e esse ano não vai ser draftado antes, sei lá, da rodada 8, 10 em qualquer liga redraft, e vai ter acesso a 10, 12, 14 toques por jogo, num ataque extremamente produtivo, um ataque que vai pontuar muito. Então ele é um cara que eu não consigo não ver como um grande vencedor da ausência de movimento de Dallas durante o draft por um running back. Edu, tu quer falar mal do Dowdle? Porque eu acho que tá se coçando aí. Não, na verdade, Mário, eu vou até te ser bem sincero, que não é com o Dowdle a minha preocupação, é que a nossa gravação no podcast tá dando umas travadas bem grandes, eu tô preocupado de como essa gravação vai ficar. Então, minha sugestão que eu vou te dar, a gente concluiu os Risers agora, a gente tem mais esse nome para te falar, eu até deixo o Bayer complementar sobre a parte técnica em si, porque eu tava cuidando da parte de como tá funcionando aqui. A gente fala o outro nome, a gente vai dar um pause na gravação, a gente encerra esse programa, vamos ver como é que ficou o programa, se é só um problema meu ou se é um problema da gravação, e a gente define como a gente dá sequência. Então, só para concluir, Bayer, pode complementar sobre o jogador especificamente. Não, o bom é o Mário falar que eu trouxe uma pique profunda, obscura, do Tyler Conklin, aí ele me traz o Rick Dowdle, e ninguém sabe a cara dele. E continua sem saber, porque como tu escolheu uma foto com capacete, ninguém nunca vai saber como é que é a cara dele. Tu pode botar. Você nem sei ele, cara. Você nem sei ele. Você nem sei ele. Foi. Eu acho que assim, eu acho que o Rick Dowdle é uma aposta, né, cara? É que hoje esse backfield aí de Dallas é engraçado, né? Aquele backfield seno e cosseno, né? Tem que elevar o quadrado e somar para dar 1, né? Mas tem um monte ali, tem Royce Freeman, Snoop Conner, Malik Davis, Rico Dowdle, tem o meu anãozinho, Doyce Vonfon, que eu até mandei para o Mário hoje uma bela proposta, ele recusou ser da counter, uma coisa triste. E o próprio Zeke, eu acredito. Como é que eu vou dar counter uma proposta que me pede o cara pela quinta rodada, velho? Eu vou dar counter do quê? Feb? A quinta de 27 condicional futura. Mas eu acho que o grande beneficiado vai ser o Zeke Elliott. Eu acho que o Zeke vai acabar tomando esse backfield, mas o Rick Dowdle, de fato, pode ser um dos candidatos aí ter um crescimento grande de carries. E, de fato, né, Mário? Ele realmente não valia absolutamente nada, ou muito pouco, no ano passado. E o Jerry Jones morreu pela boca, né? Anunciou para todo mundo que adorava o Jonathan Brooks, que adorava o prospecto. Foi lá Caroline e atravessou o velho, né? O velho boca aberta. E aí ficaram sem opção. Edu, então só antes de fazer o break aí, fala do teu segundo riser aí, que é o menino George Pickens, né? E com certeza, assim, acho que foi outro time, Pittsburgh, que além de ter perdido o Deontay Johnson, não se trazer concorrência para ele, né? Então, me parece de fato ser um grande vencedor do draft pela ausência de movimentação
do time de Pittsburgh na wide receiver room. Mas eles trouxeram, na verdade, o Roman Wilson no segunda ou terceira rodada, agora não lembro, acho que foi segunda rodada, né? Terceira rodada, né? E quer dizer, não vai vir não é um cara com capital de draft alto investido. Já targets do George Pickens, na verdade, vem muito mais para essa posição de substituir o Diontae Johnson. E tem 2 quarterbacks que, cara, se são melhores ou não do que o Kenny Pickett, obviamente que são. Vai lá, Edu, o que tu acha do George Pickens? Só para pedir desculpa de novo, eu acho que tem alguma coisa entre nós dois que não tá batendo, eu não consigo escutar muito bem o que tu fala, que picota para mim, novamente, então vou responder entendendo o que tu perguntou, então se não fizer não fizer sentido a nossa conversação é porque eu peguei só metade de parte do que tu falou. Novamente, por que o George Pickens está aqui para mim? Perdeu da Diontae Johnson, foi atrás somente do Roman Wilson no terceiro round do draft, e é um cara que novamente vem crescente também. Então, para mim, o George Pickens é um grande vencedor dessa sequência de free agency, mas pós-draft, e tem tudo para solidificar como um grande wide receiver da NFL e do Fantasy. E acho que é um bom nome para redraft. Ele só tem uma criptonita, né? O George Pickens. A criptonita dele chama Arthur Smith. Então, Baer, eu gosto disso, mas... não, tá lá. E vamos lá. Vamos lá, deixa eu argumentar. Essa informação escutei falar, não fui atrás, nunca li sobre, mas o Arthur Smith não era o treinador do Titans quando veio o Taylor Burks, veio o Tanner, eu acho que era a época. Teve nome, teve desempenho, teve ataque, Derrick Henry. Então, assim, a gente tá pegando o último trabalho de Atlanta, que tudo bem, foi uma bosta, mas o trabalho anterior dele foi tão ruim assim? Não, mas foi corrido, né? Rendeu. Não, mas rendeu. Não, mas ele rendeu o cargo de head coach dele, né? Na verdade, ele pode ser colocado na lista do cara que fez o A.J. Brown. Porque ele ficou 3 anos em Atlanta, na verdade, o Burks chegou depois da saída dele. Eu errei o jogador. Confundi o jogador. Ele ressuscitou o Ryan Tannehill como game manager e teve o A.J. Brown tendo bom desempenho. Isso. Agora, é um jogo baseado muito mais no jogo corrido, que é o que eu acho que vai acontecer em Pittsburgh, com o backfield ali, com Justin Fields. O que acontece ali é que, um cara que eu acho que pode ter um upside grande aí com o Arthur Smith é o próprio Pat Freiermuth, né? Já que a gente sabe que ele adora usar os tight ends dele, né? Eu acho que ano passado em Atlanta foi talvez o maior target share de tight ends do ano passado foi do Arthur Smith em Atlanta, eu acredito, né? Eu sei que em 2022 foi dos Ravens, né? 40% do target share com tight ends, né? Mark Andrews fez uma temporadaça e tal. Mas ano passado eu acho que foi Atlanta. Então, assim, é bem possível que esse time jogue muito de novo em 12 personnel, né, Mário? E aí eu não sei o quanto de volume vai ter para abastecer o Roman Wilson, que é um cara que vai ser bem QB-friendly, né? Um cara que joga no slot e então faz bastante rota curta. Então, eu acho que... Eu tenho medo do volume, tá? Do George Pickens nesse ataque dos Steelers, tem até medo do próprio volume de passe, né, do time como um todo. Então, acho que é uma preocupação, mas de fato ele é um vencedor aí pela ausência de mais corpos e mais talento nessa wide receiver room aí pós-draft. Mas não é um cara que eu arriscaria, Hira, mas não é um cara que eu pagaria, bicho, que eu iria para cima comprar, entende? Não seria, sendo bem honesto. Não, concordo. Não draftaria numa liga redraft e não compraria. Também concordo contigo. Não é um cara que eu iria atrás. Mas estamos novamente. Outro ponto importante. Me deram a missão de o Baer mandou mensagem. Hira, falta só você montar a lista. Bota um wide receiver que não tem nenhum. Deu porra, velho. Eu comecei a garimpar, né? Vai ele, foda-se. Não, e foi bom o nome, foi bom. Porra. Para quem é Pickens believer, cara, é uma boa. E para quem não é, cara, tá aí uma baita janela de venda, bicho. Aproveita, aí, cara. Aproveita, Olha o Rico Dowdle, um cara. Vende essa porcaria aí, velho. Aproveita. Se alguém me oferecer alguma coisa útil, quem sabe?
Vamos fazer um breakzinho aqui para Vamos dar um checar break. a gravação e já voltamos com os nossos followers. Valeu.